Boa noite, Brasil. Aqui Diego Casagrande falando com vocês ao vivo, direto da Flórida, nos Estados Unidos. E hoje é um dia, eu acho, muito importante. Tem um componente dramático neste dia, mas é um dia muito importante para a liberdade, para aqueles que defendem a liberdade, para aqueles que defendem a democracia, porque a Venezuela tem um novo presidente que já está sendo reconhecido por diversos países. Ele se chama Juan Guaidó, é o líder da oposição ao ditador Nicolás Maduro e é o legítimo presidente da Venezuela. Ele é o presidente do Congresso, ele prestou juramento diante de uma multidão que hoje ocupou as ruas das principais cidades do país, exigindo a saída do tirano socialista, esquerdista, que por sinal é apoiado pela esquerda também brasileira. Eu vou conversar a partir de agora com o Roderick Navarro, que é venezuelano, é um estudante de ciência política, atualmente está morando em Brasília. Roderick, boa noite. Oi, boa noite, irmão. Prazer estar com vocês aqui, compartilhar as questões que estão acontecendo agora na Venezuela. Igualmente, muito legal. Igualmente, Roderick. Bom, eu quero cumprimentar também o advogado José Antônio Rosa. Rosa, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Roderick. É uma grande satisfação, Diego. Igualmente, igualmente. Eu vou rodar algumas cenas aqui para vocês, tá? Eu já separei aqui de uma agência de notícias, Venepress, que hoje passou o dia todo colocando informações, colocando vídeos sobre o que aconteceu na Venezuela. Um momento histórico, porque como eu disse, o Juan Guaidó, 35 anos, é o novo presidente do país. Os Estados Unidos foram o primeiro país, a primeira nação a reconhecer este presidente interino através de uma nota oficial do presidente Donald Trump. Em seguida veio o Brasil e aí foi um efeito dominó, o Grupo de Lima, inúmeros países reconheceram o novo presidente. Um verdadeiro efeito dominó. Paraguai, Colômbia, Peru, Equador, Chile, Costa Rica, Argentina, Canadá, a comunidade europeia também. Infelizmente, o primeiro país latino-americano a não reconhecer esta mudança na Venezuela foi o do novo governo do México, do López Obrador. Quem me acompanha aqui, quem me assiste sabe, não foi pego de surpresa. Eu disse desde o início, quando ele venceu a eleição, quando ele estava prestes a vencer a eleição, que o López Obrador era um psolista. Ele tem a mesma mentalidade do PSOL do Brasil e ele virou presidente do México. Então ele foi o primeiro país a dar apoio à tirania do Nicolás Maduro. Infelizmente, e eu acho que os mexicanos eles vão ter problemas com esse presidente, tá? Eles vão ter problemas com esse López Obrador. Mas, Roderick Navarro, como é que você, como venezuelano, recebeu essa informação e acompanhou isso tudo durante o dia de hoje, hein, Roderick? Beleza, bom, a gente tem muita dúvida de que o presidente da Assembleia Nacional, que assumiu a presidência encarregada da República, tenha sucesso. Por quê? Estamos falando que existe na Venezuela uma máfia muito forte que está acompanhada do castrismo da Cuba, as Farc e o ELN da Colômbia e também do Hezbollah da Irã, que elas não querem deixar o poder na Venezuela. E eles estão protegendo o Maduro com todas as forças militares e policiais para que os privilégios dele não sejam tirados. Então, a gente fez um comunicado onde falou que os primeiros atos do governo têm que ser
a captura importante do Nicolás Maduro e da elite da cúpula do governo, também a liberação dos presos políticos e também a ordenar a entrada da ajuda humanitária que os países da região têm falado que querem fazer, também acabar com a polícia política que existe na Venezuela e também, pues, ajudar a que dentro da Venezuela possam fazer mudanças no equipe econômico e nomear um gabinete de ministérios. Se o presidente Guaidó faz isso, estamos falando que na Venezuela existe uma mudança que está acontecendo, mas ainda, como a tirania do Nicolás Maduro é muito forte, eles não vão deixar que outras pessoas tirem dele do poder. Eu acho que a narcoditadura do Maduro vai fazer tudo o que é possível para que isso não aconteça. Então, se o governo, o presidente Guaidó não pode fazer essas mudanças, você tem que fazer outras coisas para que o poder executivo possa ser feito e se possa tirar o Maduro do poder com atos do governo que possam fazer a diferença com o que acontece agora na Venezuela. O Roderick, o Maduro diz que não sai, conclamou a população num discurso hoje, no final de tarde, a resistir, sendo que a gente sabe que existem milícias que foram montadas ao longo do tempo pelo Hugo Chávez, tem dezenas de milhares de pessoas armadas, fortemente armadas, com fuzis, são milícias. Inclusive eu estive te acompanhando em Porto Alegre, numa palestra que tu foste convidado pela Fernanda Bart, lá na Câmara de Vereadores, e tu explicaste bem como é o sentimento de medo e de terror das pessoas na Venezuela, né? Existe o risco de estas milícias matarem o povo na rua, à medida em que há uma rebelião da sociedade. Inúmeros países já não aceitam mais a legitimidade da ditadura do Maduro. O que pode acontecer? Há o temor, tem muita gente temendo um banho de sangue na Venezuela. Olha, na Venezuela hoje as pessoas não acreditam mais no Maduro. Também não acreditam na oposição, tá? Nos partidos políticos tradicionais. Tá. Hoje as pessoas saíram nas ruas para fazer greves para demonstrar a inconformidade que as pessoas têm pelas consequências do comunismo, né? Então, o presidente da Assembleia Nacional assumiu a presidência da República. Então, agora ele tem que fazer atos do governo que possa fazer mudanças que acontecem hoje na Venezuela. Se ele não pode, então outras instituições, como o Supremo Judiciário da Venezuela legítimo, que mora no exílio, eles têm que fazer atos que possam llenar o vácuo do poder que está aí, mientras o Maduro usurpa o poder. As pessoas não acreditam mais no socialismo, não querem mais socialismo, não querem mais a Revolução Bolivariana. Então, o Maduro hoje não quer deixar o poder, não quer deixar todos os privilégios que eles têm hoje. Eles têm uma força armada com privilégios que não vão deixar que eles deixem o poder. É por isso que nas próximas horas é importante o que vai acontecer. Todo mundo tem que acompanhar o que acontece na Venezuela. O Maduro ameaçou ao novo presidente encarregado da República de aprisionar ele para a cadeia se ele faz parte do governo. Então, se esse cara vai para a cadeia, existe um vácuo do poder ainda. O presidente sequestrado. Então, as instituições da Venezuela têm que fazer o possível para que isso feche e que se possa ter um governo de transição no exílio que possa ser apoiado pelos governos da região, para que com toda a liberdade e autonomia, esse governo possa voltar para a Venezuela com ajuda humanitária e neutralizar os criminais que estão usurpando o poder hoje
e que estão assassinando a população venezuelana, que está com uma greve nas ruas. Até ontem, de ontem para hoje, existem hoje 3 assassinados pelas greves que acontecem nas ruas. E somando isso com as greves do 2017, 2014, estão muito perto de fazer 300 pessoas assassinadas pela luta da liberdade. Que tristeza. José Antônio Rosa, uma questão para o Roderick. Roderick, o que tu poderia nos dizer para nós brasileiros em relação aos erros que foram cometidos na Venezuela e que permitiram que essa quadrilha, que essa organização criminosa chegasse ao poder? Tu vê alguma similaridade do que aconteceu no Brasil com a chegada da quadrilha petista, que quase nos destruiu também? Claro que sim. Vocês salvaram seu país da presença de estes grupos do Fórum de São Paulo que queriam virar o Brasil na nova Venezuela. É por isso que eu parabenizo vocês, porque com a chegada do Bolsonaro ao poder, vocês deteram essa possibilidade e evitaram que o Brasil seja uma nova Venezuela. Eles queriam acabar com sua economia, eles queriam acabar com suas forças armadas, eles queriam acabar com a educação, eles queriam acabar com a família, e vocês votaram por o Bolsonaro, e Bolsonaro vai defender vocês, está defendendo vocês das ideias do Fórum de São Paulo. As mesmas ideias que hoje estão sendo aplicadas em México com López Obrador. Vocês olham, eles têm poucos dias no governo, cara, ele está fazendo as mesmas coisas que acontecem na Venezuela. Agora as pessoas não têm combustível, não têm alimentos, pronto, em pouco tempo não vai ter remédios, não vai ter empregos, e eles estão aplicando o plano do Fórum de São Paulo. Por isso, eu acho que o Brasil vai ser a toda a Hispanoamérica acordar do que é o comunismo, as consequências do comunismo, e com o governo Bolsonaro ajudando a luta dos venezuelanos para libertar-se do comunismo, vai dar uma lição muito importante de como lutar contra essa agenda que destrui o futuro das famílias da Hispanoamérica. Por isso, a gente tem uma esperança muito forte do que é um novo governo do Brasil para ajudar a gente a libertar-se do comunismo na Venezuela. Ô, Roderick, o presidente Donald Trump hoje, ele que deu o start aí nesse efeito dominó, né? Provavelmente a gente tinha milhões de pessoas nas ruas, nas principais cidades, a gente acompanhou aí ao longo do dia pelas redes sociais, o povo em massa nas ruas. Eu nunca tinha visto nada assim na Venezuela, talvez em 2014, né? Tenha havido algo assim. 17 também, Mas foi um negócio espetacular, o povo na rua, mas a gente via que o povo estava pedindo socorro, né? O povo está pedindo socorro, o povo desarmado já não tem mais o que fazer. O presidente Trump deu o start, foi o Trump que deu o start, a Casa Branca, os Estados Unidos, e aí fez esse efeito dominó. E depois, em conversa com jornalistas, perguntaram a ele o que poderia ser feito, se uma intervenção militar estaria descartada na Venezuela, e ele disse que todas as opções estão na mesa. Ele foi muito claro, o presidente Trump, tá? Algumas pessoas têm medo que ali seja o foco de um conflito maior, porque a Rússia já está apoiando o Maduro. A gente sabe que vende armas para o Maduro, para a tirania. A Rússia se beneficia muito da tirania através do petróleo também. Qual é a tua visão disso? Pode efetivamente... E o que os venezuelanos falam? Pode efetivamente haver uma interferência, uma intervenção americana humanitária, e eu chamaria assim, na Venezuela?
as pessoas na Venezuela acham que se uma ajuda militar acontece na Venezuela, vai ser bem-vinda, tá? Porque o que acontece na Venezuela é uma coisa muito ruim, cara. As pessoas não têm alimentos. Não tem. Então, se essa possibilidade acontece, ajuda as pessoas que têm alimentos outra vez, todas as pessoas vão haver essa possibilidade bem-vinda. Mas o que acontece agora é que os países do continente americano, não somente os Estados Unidos, mas outros países também, se eles ajudam os venezuelanos, se tiram Maduro do poder e que, como ajuda humanitária, possam deter o que acontece na Venezuela, todo mundo vai apoiar, cara. Todo mundo vai apoiar. Todos os venezuelanos vão cumprimentar isso. É como quando os americanos ou os aliados chegaram para os países que estavam invadidos pelos nazis ou pela União Soviética, chegaram para os países, salvaram esses países da opressão do comunismo. As pessoas cumprimentaram, apoiaram muito isso, celebraram, parabenizaram isso, tá? Eu acho que a mesma coisa vai acontecer agora na Venezuela, se isso chegar a acontecer. Agora, eu acho que isso é uma medida que os países têm falado, mas não, eles não falam que vai fazer isso, tá? Por que acontece hoje na Venezuela? Os militares venezuelanos têm falado que podem fazer a mudança na Venezuela, tá? Porque se você olha os vídeos das greves nas ruas, muitos militares apoiaram nas greves nas ruas da população, tá? Então, nós estamos falando aqui que o Maduro tem o controle total das forças armadas, dos policiais. E os polícias e os militares apoiam a luta dos venezuelanos nas ruas pela liberdade. Então, estamos aqui acompanhando um processo que é inédito no continente americano e que possivelmente não vai precisar dessa intervenção militar de outros países, mas o governo transitório vai convidar a presença humanitária de outros países para deter a crise humanitária que a gente está vivendo lá na Venezuela. Mas me diz uma coisa, deixa eu ver, aprofunda um pouquinho essa questão do exército. O que tu estás dizendo é que a maior parte das forças armadas na Venezuela está com a população e não com o Maduro, é isso? Não a maior parte, mas uma parte muito grande. Uma parte, né? tá. Uma parte. Sim, parte grande, porque se for a maior parte, o Maduro não fora presidente agora mesmo. Certo, já teriam derrubado. Então, existe uma parte muito forte, que é grande, que não é uma coisa pequena, que eles estão falando que não apoiam o novo governo, mas apoiam a luta dos venezuelanos. Se o novo governo faz as coisas que se precisam, então essa parte das Forças Armadas vão apoiar a ele e o resto das Forças Armadas vão apoiar o novo comandante em chefe. Mas se esse novo governo não faz as coisas que se precisam, é muito difícil que as Forças Armadas apoiem ela como novo comandante em chefe. Perfeito. José Antônio Rosa. Rony, eu te pergunto assim, eu acho que é bom a gente sempre buscar, tentar identificar quais foram os problemas que levaram a Venezuela a chegar a essa situação. Como é que o Chávez chegou ao poder? Como é que o chavismo, como é que o bolivarianismo chegou ao poder? O que ocorreu na Venezuela que fragilizou ela politicamente, que possibilitou chegar esses socialistas bandidos ao poder? Bom, as coisas que fizeram que o chavismo chegar ao poder foi que existia uma social-democracia que foi muito corrupta, que tinha muitos privilégios, que esqueceu os problemas da população, e eles se enfocaram mais nos problemas deles privados que nos problemas dos problemas da população. Então, as pessoas ficaram hartas de
desse jeito de fazer política. Então eles apoiaram o Chávez, que ele falava de mudar a situação do país, que é uma situação muito diferente desse momento que a gente está vivendo na Venezuela. Nesse momento as pessoas podiam comer, podiam alimentar-se, mas agora as pessoas não têm como alimentar-se. Mas se nesse momento, imagina você uma Venezuela muito rica e passar da manhã à noite, uma Venezuela pobre, né? Com problemas econômicos, com problemas de segurança, com problemas financeiros que faziam da vida normal da população uma vida muito ruim. Então eles acreditaram no Chávez, porque Chávez falava que ele ia fazer um governo liberal, mas foi um governo totalmente contrário, foi um governo totalmente comunista. Claro. Agora, em todo esse tempo, eles fecharam toda essa possibilidade de liberdade na Venezuela. É por isso que a gente está vivendo hoje uma narcoditadura que tem que ser tirada para que a gente possa voltar para um país de liberdade. Então, as pessoas estão lutando hoje pela essa liberdade. Não é pela democracia, né? A democracia não é o mais importante para as pessoas. Eu acho que isso tem que ser muito esclarecido para todo o Brasil. Uhum. Os venezuelanos estão lutando pela democracia. Os venezuelanos estão lutando pela liberdade, que é o mais importante. Depois da liberdade, vem a democracia, tá? Então, isso que acontece hoje na Venezuela e a social-democracia, a falsa oposição que hoje existe na Venezuela, quer falar que o mais importante é isso, a democracia. Mas a gente está falando que o mais importante é a liberdade. Com liberdade, pode acontecer uma democracia muito legal, que pode ser incluso exemplo para os outros países que são vítimas do Plano de São Paulo, como Cuba, Bolívia ou Nicarágua. Tá? Uhum. Então, por isso, a gente sigue lutando e a gente está muito agradecido pelo convite de vocês e falar dessa questão para os brasileiros do que acontece na Venezuela. Olha aqui, ó, o Antagonista está publicando agora que circulam nas redes sociais vídeos de efetivos da Guarda Nacional aderindo ao movimento do opositor Juan Guaidó contra Maduro. Confirmas isso? Tu que estás em contato lá com as pessoas, tens familiares lá, tem gente efetivamente das forças de segurança do governo aderindo ao novo governo? O que acontece na Venezuela hoje é uma rejeição contra o comunismo, né? Uhum. O Juan Guaidó hoje é o presidente da Assembleia Nacional, hoje assumiu, depois de 13 dias de ter um vácuo do poder. As pessoas pressionaram muito ele que fizera isso. Finalmente fez isso, tá? Mas as pessoas não estão lutando por um líder político, num partido político. Você tem que estar muito... Eles estão lutando pela possibilidade de viver em liberdade, tá? Hoje é o Juan Guaidó. Poderia ser outra pessoa, claro. Compreende? Então, as pessoas apoiam ele porque ele está assumindo a responsabilidade que tem que ser feita. Muitos militares apoiam esse processo e o que deve acontecer nas próximas horas é que as Forças Armadas apoiem definitivamente ele como novo presidente da República ou apoiem o Maduro como presidente usurpador da Venezuela. Uhum. Muito bem, o que tu estás dizendo, então, na verdade, é que o Guaidó não é que ele seja um líder popular, não é isso. Ele é o cara, ele é o sujeito que tem nesse momento para assumir, interinamente. É isso. Isso. Quem é o líder popular hoje que poderia carrear a massa, o povo para as mudanças? Tem algum hoje ou não, Roderick? Pode ser qualquer que possa solucionar os problemas que tem na Venezuela. Por isso eu falo para você, hoje é o Juan Guaidó que tem essa responsabilidade. Mas pode ser outra pessoa, tá? Poderia ser outro. Uhum. Sim, as pessoas
não importa quem seja, o que importa é solucionar os problemas que tem a Venezuela. Uhum. E vai ter que desarmar as milícias, né? Não pode, um novo governo não vai conseguir conviver com essa bandidagem nas ruas. Tu deste um número aí de quase 300 mortos na luta por liberdade desde o início, é isso? Sim, as pessoas estão desarmadas. Lembre-se que na Venezuela existe uma lei de desarmamento. Claro. No Brasil, a Fundação Viva Reo, que é brasileira, apoiou essa campanha e é um plano do Foro de São Paulo. Uhum. Tá? Então, é um projeto para desarmar as pessoas que não podem se defender do comunismo. E fica muito claro nessa conversa que nós estamos tendo, eu e o José Antônio Rosa, com o Roderick Navarro, que é um estudante de ciência política que está morando em Brasília desde 2017, do que nós brasileiros nos livramos. Nós brasileiros nos livramos da tirania. E o Roderick está reforçando isso. O Rosa lembrou bem, não é, Rosa? Imaginem as senhoras e os senhores em dois momentos, tá? Primeiro momento, quando a Dilma Rousseff tentou fugir do impeachment pedindo às Forças Armadas brasileiras que se voltassem contra o povo. E as Forças Armadas brasileiras não fizeram isso. E agora que nós tivemos uma eleição e o representante do chavismo, dos bolivarianos, o Haddad, fez 45% dos votos. Vejam do que nós escapamos, senhoras e senhores. O povo venezuelano, o Roderick está contando para nós, não tem o que comer. Eu acho que a primeira coisa que vai ter de acontecer lá, quando cair aquela tirania, e eu quero te perguntar se efetivamente ela está próxima do fim, na tua opinião, vai ser levar alimentos para as pessoas, né? Porque a inflação hoje lá é 1 milhão por cento ao ano, foram os dados que eu vi, 1 milhão por cento ao ano de inflação, ou seja, o dinheiro não vale mais nada. E mais de 3 milhões de venezuelanos já saíram do país nos últimos anos fugindo do regime. Aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, eu encontro muito venezuelano. Muitas histórias a gente ouve, Roderick, e as histórias são muito similares, são muito tristes. São histórias de pessoas que perderam tudo. Sim. O cara tinha um imóvel, 2 imóveis que tinha juntado ao longo da vida, evaporou, passou a não valer mais nada, né? O dinheiro do salário não comprava comida para botar na mesa, as pessoas tiveram que ir embora. Eu falo com pessoas aqui. É muito triste essa situação, meu amigo. E as pessoas estão se solidarizando contigo aí, com vocês, venezuelanos. Vocês vão ter que sair dessa. Talvez vocês tenham que ir para o enfrentamento efetivo. Talvez vai ter que existir uma intervenção e nós vamos ter que apoiar isso. Algo tem que ser feito. Não dá para continuar. Concordas? Bom, irmão, as coisas que acontecem na Venezuela são umas coisas muito difíceis, uma coisa inédita para todo o continente americano. Nem vocês, nem nenhum outro país tem vivido uma coisa como essa que está acontecendo na Venezuela, que um grupo de crime organizado tem usurpado o poder, mas os venezuelanos estão dando certo. Os venezuelanos não têm medo, não têm apatia. Os venezuelanos estão lutando pela liberdade. E com um apoio dos governos da região, a gente acha que pode dar certo na nossa libertação, tá? Uhum. Por isso que a gente parabeniza a mudança que vocês deram para seu país, que é uma coisa muito legal para nós, para os venezuelanos, mas também para outros países que têm o mesmo problema e que hoje estão sofrendo muito, tá? Então, irmão, eu estou muito agradecido com vocês por dar-me essa oportunidade para falar com os brasileiros por seu canal e que acompanhem. Eu pido que acompanhem o que acontece no meu país, porque o que está acontecendo agora é história. É história, cara, é história. É a primeira vez que um grupo organizado do crime
tem usurpado o poder e pela luta cidadã, eles vão fugir. Eu acho que isso está aí perto, cara. Eu acho que isso está muito perto e a gente pede que acompanhe esse processo, tá? Então, respondendo a pergunta, a tirania chavista está próxima do fim na tua avaliação, Roderick? Está perto de cair. Está perto na queda. Está perto. O que falta? Qual é o empurrão que tem que se dar? O que as lideranças políticas têm que fazer, o que devem fazer. Não enganar as pessoas, tá? Por isso que o Rumbo Libertar está aí com nossa postura muito forte, muito firme. A gente não tem acordos com os partidos políticos, não. E existem acordos políticos dentro dessa oposição, né? Então, se eles enganam as pessoas vão reclamar muito forte contra eles. Então, isso é o que acontece hoje. A gente fica firme contra uma falsa oposição que está negociando com o chavismo. E se isso dá certo para eles, o pior que pode acontecer para eles é que as pessoas acordem. O Rumo Libertar está aí na resistência para acordar a população se isso acontecer. Tá? O Rumbo Libertar é o movimento de vocês. Sim. Uhum. Organizado. Tem gente dentro da Venezuela também ou majoritariamente fora? Dentro e fora da Venezuela. Dentro e fora. Dentro e fora. A Venezuela vai precisar ser reconstruída, né, Roderick? O país está em colapso, né? O país está colapsado, né? Irmão. Bom, desculpa, mas eu tenho que fazer uma reunião agora para... Eu sei. Eu tirei o Roderick de uma reunião. Ele ficou de nos atender aí 10, 15 minutinhos. Nós já estamos a meia hora, mais até. Roderick, obrigado por conversar com a gente, tá? Toda a nossa total solidariedade ao povo da Venezuela, ao que vocês estão passando, tá? E olha, nós estamos juntos, viu? Nós estamos juntos. Nós vamos ver esse tirano sanguinário ir pro lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é o lixo da história. Nós vamos ver e vamos ajudar, viu, Roderick? Fica com Deus aí, amigo. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, José Antônio. E que Deus abençoe. E Deus abençoe o povo brasileiro, que para nós, vocês é a nossa família. Vocês brasileiros são nossa família também. A gente está muito feliz da mudança que vocês fizeram. E vocês são um exemplo para nós de luta contra o comunismo. Assim que Deus abençoe. E muito obrigado a você, José Antônio e Diego. É isso aí, Rony. Pode contar com a gente mesmo. Nós somos aí lutando da maneira como nós podemos para poder libertar o povo venezuelano. Nós sentimos aqui, obviamente, muito longe da realidade dos venezuelanos, mas nós sentimos aqui o que é possível fazer, né? O mal que pode ser feito. Né? E esse mal se cristalizou muito na realidade de cada um dos venezuelanos que estão sofrendo as agruras, a maldade, a violência, a desgraça que é o socialismo. Infelizmente, nós viramos as costas para a história, porque o Foro de São Paulo surgiu exatamente quando caiu o muro de Berlim, e nós, de certa forma, de uma maneira até arrogante, permitimos que essa desgraça entrasse na América Latina, mas agora, Rodrigo, nós todos juntos vamos chutar eles, vamos derrubar o muro aqui também, tá? E conta conosco. Beleza. Muito obrigado, José Antônio. Valeu, Roderick. Valeu, obrigado. Tchau, Deus abençoe. Valeu, fica com Deus. Valeu. Olha, que depoimento, senhoras e senhores, do Roderick. Que depoimento. A gente hoje, hein, Rosa, durante o dia,
A gente sofreu, assim, a gente ficou angustiado. Eu não saí da frente do computador acompanhando as coisas via Twitter, via redes sociais. O desespero das pessoas enchendo as principais cidades da Venezuela nas ruas, as pessoas chorando, as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Não tem o que comer, não tem, como disse o Roderick, Rosa, né? E o fato é que agora temos um novo presidente lá, que já foi reconhecido pelos Estados Unidos, pelo Brasil e pelo Grupo de Lima, pelo presidente do Grupo Europeu lá, do Parlamento Europeu. Só que o tirano diz que não vai sair. O tirano está lá encastelado e diz que vai resistir, pedindo ao povo que resista. Qual vai ser o fim deste lixo da história, hein, Rosa? É o fim que todos os canalhas, né? O fim que a história reserva para todos os canalhas, Diego. É aquilo que tu colocasse, o lixo da história. E eu vou te dizer mais. Eu não duvido nada que em algum momento alguém traia ele e possa até matá-lo lá na Venezuela. Porque a desgraça que Maduro, o bolivarianismo, o chavismo, submeteu esse povo é algo desumano, é algo inaceitável, algo que nos tempos de hoje, Diego, não é mais permitido. A comunidade internacional não pode mais aceitar esse tipo de situação que está acontecendo na Venezuela. Inaceitável. Né? Não pode, Diego, não pode. E, Diego, tu fez um alerta importante para nós brasileiros, né, de que nós escapamos disso. Mas, Diego, nós escapamos por enquanto. Né? Porque a liberdade, ela tem um preço. E esse preço é a constante vigilância, Diego. Porque nós, no Brasil, elegemos um presidente, Jair Bolsonaro. Eu diria mais, elegemos um projeto, porque o Jair Bolsonaro trouxe para nós esse projeto diferente, que é o projeto vencedor, que é um projeto que foi colocado em prática em outras nações que hoje enriqueceram. Até mesmo a China comunista conseguiu enriquecer com o capitalismo. Mas aqui no Brasil, nós temos alguns intelectuais, uma parcela considerável da imprensa, Diego, que quer nos submeter à desgraça que o povo venezuelano foi submetido. Nós precisamos, Diego, se nós não quisermos viver na pele que esse povo está vivendo hoje, que nós estamos assistindo o que está acontecendo nesse país, se nós não quisermos viver isso, Diego, nós vamos ter que ser minimamente inteligentes para entender que esse povo está vivendo um problema e que nós temos que olhar. E esse olhar, Diego, tem que ser um olhar humano, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. É nesse sentido que nós vamos poder entender a realidade deste povo e também tomarmos medidas, ações concretas para nós não vivermos aqui. Porque se essa desgraça que hoje se abateu na Venezuela recair sobre o Brasil, Diego, é algo simplesmente devastador pelas dimensões do Brasil, pelas várias realidades, inclusive sociais e econômicas do país, vai simplesmente devastar o Brasil. Nós não podemos mais aceitar, de forma alguma, que essa desgraça, que essa abominação chamada socialismo passe por perto do Brasil. Nós começamos a varrer esse lixo e nós precisamos varrer de tal maneira que os partidos socialistas e comunistas do Brasil caibam num Fiat 147 ou numa Kombi, Diego. É isso que nós temos que fazer. Comunista e socialista no Brasil tem que ser motivo de piada, porque nós não podemos mais esse mundo moderno, esse mundo dinâmico, esse do mundo que cada vez mais enriquece, esse mundo que cada vez mais tira as pessoas da pobreza, né? E não aceita mais mentalidades, ideologias que só geram desgraça, que só geram fome, que só geram miséria e geram milhões de cadáveres. Eu já selecionei algumas imagens aqui
e eu quero mostrar para as senhoras e para os senhores que estão nos acompanhando, mas vamos lá, ó. Olha aqui, ó, tem mortos lá, viu? Tem mortos já, porque os protestos começaram na madrugada, e eu já vi aqui na agência Venepress, vou mostrar para vocês, está aqui, pelo menos 8 mortos durante os protestos contra o governo. As manifestações em rechaço contra o segundo mandato de Nicolás Maduro deixam mortos, feridos e detidos na Venezuela. Tá aqui, ó. Tá aqui, vocês estão vendo o texto da venepress.com. Ao menos 8 mortos se registraram na madrugada de martes, portanto quarta-feira, madrugada de hoje, de acordo em função da convocação da Assembleia Nacional. Assim confirmou a polícia e os ativistas de organizações humanitárias. Um jovem de 16 anos, ferido por arma de fogo durante um protesto em Catia, oeste de Caracas. Em San Cristóbal morreu Eduardo Marrero, de 21, e Vilmer Zambrano, de 28. Em Barinas morreram 4 jovens, um deles identificado como Ivan Hernandes, de 21 anos. Ou seja, o que está havendo na Venezuela já há bastante tempo, senhoras e senhores, é um genocídio. É um genocídio, tá? Então, eu estou mostrando aqui para vocês. Vamos aqui, ó, vamos voltar ali para alguns vídeos, tá? Quero mostrar aqui vídeos e fotos. Vamos achar aqui nesta Venepress. Eu recomendo a vocês que acompanhem pelo Twitter, tá? Vamos ver quem é Juan Guaidó. Tá aqui, ó. Quem é Juan Guaidó? Tem uma reportagem. Tá aqui: o Poder Legislativo venezuelano começou 2019 com a responsabilidade de decidir o destino da nação no dia 10 de janeiro. Fechem que a legitimidade do Poder Executivo, sendo que não tem legitimidade, né? E logo que a comunidade internacional não reconheceu as eleições presidenciais de 2018 convocadas pela Assembleia Nacional Constituinte, também carente de legitimidade. Por quê? O que o senhor Nicolás Maduro fez diante de uma, hein, Rosa, de uma minoria, né, no Congresso, na Assembleia Nacional, sendo que mesmo roubando eleição, fraudando eleição, ainda assim a oposição conseguiu maioria. Porque as denúncias de fraude se espalharam por toda a Venezuela. E mesmo assim, fraudes do governo chavista, né, do Maduro, sem dúvida. Mesmo assim, a oposição conseguiu maioria na Assembleia Nacional e quis destituí-lo. Aí o que ele fez? Ele destituiu a Assembleia Nacional, o Congresso venezuelano, convocou uma constituinte para lhe dar superpoderes e fraudou, evidentemente, o voto, a eleição dessa constituinte. Então, o sujeito é um tirano, O que me dói o coração é que eu vi hoje à noite um telejornal, e a gente está vendo, eles falam assim, alguns, né? O regime de Nicolás Maduro, né? O presidente Nicolás Maduro, os caras estão de brincadeira. É a ditadura do Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro é um ditador, é um usurpador do poder. Né, Rosa? Diego, o problema é que ditadura parece que é só de direita. Quando esses jornalistas, né? Eu nem posso chamar de jornalista, viu, Diego? Não, o jornalista é uma profissão nobre, uma profissão importante. Quem faz esse tipo de jornalismo, entre aspas, não é jornalista. Isso é um pasquinho, um jornaleco, é um abuso do uso das câmeras, entendeu? Para enganar a sociedade, para mentir, entendeu? Só que hoje nós temos as redes sociais, Diego. Hoje nós temos as redes sociais e as pessoas vão checar hoje nas redes sociais se aquele monte de barbaridades são verdadeiras, e a gente está vendo que não são.
Então, quando eles falam ditadura, quando eles enchem a boca para falar em ditadura, é ditadura de direita. Tá? As ditaduras de esquerda não existem. Não existe extrema esquerda, direita. Sempre extrema direita, ultradireita, extrema esquerda não existe para eles. Eles nem fazem, eles falam em esquerda, entendeu? E quando se refere, por exemplo, se referiam ao próprio Fidel Castro como presidente Fidel Castro, o cara quase 60 anos no poder, ele chamando o cara de presidente, tá? Um ditador, um tirano, um genocida, um canalha. Essa é a verdade, tio. E isso nós temos que falar. Nós temos que dizer. Nós temos que dar os nomes, verdadeiros nomes a esses bois. Nós não podemos enganar. Nós não podemos mais cair nesse engodo que essa imprensa, uma parte da imprensa brasileira, mentirosa, enganosa, que está traindo o país. Hoje, Diego, com as redes sociais, nós podemos perceber o quanto nós somos enganados, o quanto nós tivemos que engolir mentiras, o quanto nós somos conduzidos, o quanto o Brasil foi, eu diria assim, construído em cima da mentira, Diego. Nós estamos vendo, assistindo diariamente isso nos nossos telejornais, de algumas redes importantes de comunicação no Brasil. Não todas, né? Não todas. Não todas e nem todos os jornalistas. Não, exatamente, eu não quero generalizar como eu estou colocando, porque nós temos realmente jornalistas como tu, Diego, e outros tantos que trabalham decentemente e honram a atividade profissional pelo qual se comprometeram dentro do seu curso, né, a transmitir a verdade, a buscar a verdade, que é isso que se faz dentro da atividade profissional do jornalismo. Mas tem muita coisa errada aí, né? Tem muita manipulação. E assim, Diego, é uma vergonha, porque tentam nos tratar como idiotas. Eu não sei se tu chegou a acompanhar, e os internautas também, Diego, a mesma reportagem que foi publicada pelo El País para o público espanhol, o público europeu, e a mesma reportagem que foi publicada no Brasil, Diego. Então, eu até com títulos distintos, né? Com chamadas distintas e uma chamada brasileira tendenciosa, Diego. Porque eu até coloquei o seguinte, foi uma reportagem para os espanhóis e outra para os botocudos, porque é assim que estamos enxergando, como botocudos, com gente idiota, Diego, que só lê a chamada e, a partir dali, constrói toda uma versão, um juízo sobre um fato mentiroso, Diego, um fato que estava sendo narrado de forma mentirosa. Então, quando eu coloquei, Diego, que nós temos que estar sempre vigilantes diante desse mal que ainda nos ronda, e eu espero que não ronde por muito tempo, que é esse bando de safados socialistas que nós temos no Brasil, comunistas, enganosos, mentirosos, criminosos, corruptos, ladrões que nós temos no Brasil. É essa a verdade. Chegaram ao poder no Brasil enganando a sociedade, Diego. Chegaram ao poder dizendo que iam transformar o país, se colocaram como vestais da política. Se colocaram com o chefe do Foro de São Paulo, porque o Brasil é uma potência regional. O Brasil pode não ter muita importância, né, no teatro das nações, na geopolítica mundial, mas na América Latina o Brasil é um líder regional, certo? Claro. E o líder do Foro de São Paulo, que financiou essas tiranias aí, a gente tem outras, porque financiou Venezuela, financiou Cuba. Ditaduras africanas, várias, tá preso. E, Diego, o Lula tá preso, babaca, como diria o Cid Gomes. Mas, Diego, tu sabe por que o Lula tá preso? Tu sabe, Diego? Os nossos internautas aqui, você sabe por que o Lula tá preso? O Lula tá preso porque ele é ladrão, pessoal. Ladrão, ele roubou o povo brasileiro, ele roubou para o partido, roubou para ele enriqueceu esse ladrão chinelo, esse ladrão de sindicato transformou o Brasil num sindicato de ladrões. Essa é a verdade. O Lula tem que apodrecer na cadeia. Eu espero que muito mais gente do PT e da quadrilha de outros partidos também que fizeram parte dessa gangue, que vão para a cadeia. Porque hoje, Diego, nós estamos com mais de 13 milhões de pessoas empregadas. E vou dizer mais, provavelmente,
muita gente não vai conseguir voltar ao seu emprego, Diego. A realidade está mudando, muita gente ficou desqualificada, muita gente não era qualificada e não vai conseguir se qualificar. Nós temos um passivo social enorme, Diego. Nós vamos ter que trabalhar muito. O Brasil vai ter que tornar uma nação rica para poder ajudar essas pessoas. Quanta gente morreu, Diego? Quanta gente ficou sem escola? Quanta gente não vai poder entrar na universidade? Porque esses ladrões, esses canalhas roubaram o país, deram dinheiro para ditaduras africanas, deram dinheiro para sustentar essa ditadura venezuelana, deram dinheiro para Cuba, para aqueles canalhas de Cuba que estão matando o seu povo também, deram dinheiro para grandes empresários que ajudaram a sustentar esses vagabundos do PT no poder, deram dinheiro para políticos canalhas que traíram o povo e que, infelizmente, alguns foram reeleitos e que nós vamos ter que abrir o olho para não votar mais nesses vagabundos. Então é isso, Diego. E mais, quando eu falei que nós temos que estar vigilantes em todos os sentidos, Diego. Sabe por quê? Porque as nossas escolas, muitas escolas, principalmente escolas públicas, mas também escolas particulares, estão com muitos professores, entre aspas, eu diria nisso, eu não chamaria isso de professor, mas de verdadeiros aliciadores, abusadores intelectuais. Zumbis. Que estão pregando dentro das salas de aula, Diego, pregando essa doutrina, essa ideologia perversa, maldita, que matou mais de 100 milhões de pessoas e está destruindo a Venezuela. Nós temos, Diego, professores ensinando ideologia de gênero que tem como finalidade de destruir a família. Como falou o Roderick aqui, que fizeram isso lá na Venezuela, destruíram as famílias e estão tentando fazer a mesma coisa no Brasil com essas ideologias do cão, entendeu, Diego? Então, os pais, Diego, têm que, nesse momento, serem pais. Eles têm que acompanhar os seus filhos, precisam acompanhar os seus filhos, precisam saber o que estão ensinando para os seus filhos em sala de aula. Os pais não podem mais admitir, não podem aceitar mais, e nós não podemos mais aceitar esse tipo de pai que simplesmente delega para a escola a sua parcela de responsabilidade. Se o pai e uma mãe botou um filho no mundo, tem que cuidar desse filho, Diego. Não pode entregar para esses vagabundos que estão aí fomentando e alimentando uma ilusão, uma mentira, porque depois eles não vão ter condições de competir com ninguém no mercado de trabalho, vão ter que se empregar no Estado para poder serem sustentados com um bando de vagabundos da esquerda que gostam de um Estado grande para poder ficar mamando. Então, os pais têm uma grande responsabilidade nesse processo de transformação do Brasil. Chega, Diego, não existe mais espaço no Brasil para um cidadão omisso, um cidadão apático. Nós precisamos ser cidadãos realmente comprometidos com o país. E aqui eu estou pedindo que os pais sejam pais. Antes de serem cidadãos, que sejam verdadeiros pais para cuidar dos futuros cidadãos que vão transformar esse país, que vão cuidar desse país. Porque, infelizmente, nós estamos ligando para essas gerações que estão agora aí, Diego, nós estamos ligando essa porcaria de país que foi transformado por esse partido, por essa organização criminosa chamada Partido dos Trabalhadores. José Antônio Rosa, quero te agradecer muito. E eu quero agradecer muito a Fernanda Bart, tá? A nossa querida amiga, jornalista, cientista política, a Fernanda Bart, que me deu o contato do Roderick Navarro. Ela que vem há muito tempo denunciando o totalitarismo perto da gente, o totalitarismo no mundo. Então, Fernanda Bart, te agradeço muito de coração. A Fernanda Bart concorreu, não é, Rosa, recentemente a deputada estadual. Infelizmente não se elegeu. Uma lástima, porque a gente vê nas eleições um monte de gente ruim, desqualificada, né, que não tem conhecimento, que não estuda, que não sabe do que se trata a política, entra, né, e tem gente que não consegue. Mas eu tenho fé, agora tem eleição em breve aí para vereador, né? Para vereador, e a Fernanda tem que começar a carreira política dela, ela tem que entrar na Câmara de Vereadores. E a Fernanda tem a cara desse novo Brasil que está surgindo aí, Diego. É isso aí, Rosa, é isso aí.
Rosa, obrigado, viu? Obrigado aí pelo papo. Eu que agradeço, Diego, a oportunidade. Um grande abraço, uma boa noite. Valeu, tu também. Fica com Deus aí. Um abraço, amigo. Um abraço. Senhoras e senhores, fiquem também todos com Deus, tá? Obrigado. É um grande prazer estar com vocês. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Sabe onde fica a Unimed mais próxima? Na sua mão. Baixe o aplicativo Unimed Porto Alegre e encontre diversas facilidades como demonstrativo de imposto de renda, fatura digital, guia médico e rede credenciada, acompanhamento de autorizações e muito mais. Tudo isso em um novo visual com telas de fácil navegação. Baixe agora e aproveite essas e muitas outras funcionalidades que vão facilitar a sua vida. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.